remédios manipulados para emagrecer têm atraído cada vez mais interessados. Especialista alerta sobre a venda de versões não oficiais e os riscos da compra. Os médicos estão preocupados com o uso cada vez mais comum de versões manipuladas de remédios para diabetes e obesidade, como o Ozempic. Esses medicamentos ainda são protegidos por patente e, por isso, não podem ser produzidos por outras empresas que não aquelas que os criaram. Mas, como os remédios têm atraído muita gente interessada no emagrecimento relativamente fácil, versões não oficiais estão sendo vendidas, o que pode ser um perigo para a saúde, mas também para o bolso, porque o paciente vai estar comprando algo sem garantia nenhuma, achando que está pagando menos. A Itatiaia conversou com a doutora Flávia Coimbra, que é diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que faz esse alerta. Esses medicamentos, eles são medicamentos hoje que têm aprovação para uso no Brasil para o tratamento do diabetes e da obesidade. Já são, todas aprovadas pela Anvisa. Todas elas ainda têm patente, e não têm ainda autorização para ser feita a manipulação. O que está acontecendo e que estão aparecendo, comercialmente, às vezes o paciente recebe até por WhatsApp convites para comprar o medicamento, sem orientação médica adequada, ou às vezes até com orientação do médico que orienta a usar o original, o paciente acaba procurando o manipulado. E a grande questão de não saber exatamente qual substância que está ali dentro, se ela realmente é a substância que você comprou, a quantidade, se é uma quantidade adequada ou não, a possível presença de contaminações e fora não tendo a fiscalização da Anvisa, que não consegue garantir a qualidade, a segurança, a eficácia desses medicamentos sem a fiscalização adequada. E qual pode ser o risco para a saúde se a pessoa tomar um remédio desse? Aí vai depender do que tem. Pode ser que não aconteça nada, que fale que tem o remédio lá dentro e, na verdade, não tem nada dentro daquela composição. E se for, por exemplo, com objetivo de tratamento do diabetes, a glicose dela pode não melhorar o que se esperaria que melhorasse. Agora, vamos supor que tenha um contaminante. Então, pode dar uma infecção sistêmica grave, Se for uma dose maior do que a dose que está escrita no frasco, isso pode também dá um efeito colateral grave, náusea, vômito, diarreia, desidratação. Eu imagino que vocês reforçam, que esse remédio deve ser tomado quando prescrito, Quando a pessoa receber essa receita, como é que ela sabe se é o remédio mesmo, tudo certinho dentro do procedimento? Bom, na verdade, o medicamento só deve ser usado com orientação médica. Essa classe de medicamentos ela é extremamente eficaz, tanto no tratamento do diabetes quanto da obesidade. Tem contraindicações, indicações corretas, muitas vezes não pode ser usado em alguns tipos de paciente, então somente o médico é capaz de avaliar se aquele remédio é adequado ou não para aquela pessoa, para aquele paciente. Quando o paciente tem a receita médica, ele deve procurar uma farmácia, normal, procurar ver se o remédio tem o selo da Anvisa. O que a senhora acredita que está acontecendo com esses remédios especificamente para eles estar sendo manipulados assim? Eu acho que tem 2 motivos que fizeram que ocorresse essa febre de manipulação. O primeiro deles é porque começou muita gente na internet fazendo, entre aspas, propaganda da medicação, que emagreceu muito usando, então isso gerou, uma vontade das pessoas de querer usar o remédio porque emagreceu e etc. E a gente deve lembrar que são medicamentos indicados para o tratamento de uma doença crônica que se chama obesidade. Não é para emagrecer 3 quilinhos para ir para a praia no início do ano. E a outra questão que eu acho que favoreceu esse boom, essa de procura, é porque é um medicamento muito caro. Então, as pessoas muitas vezes buscam essas formas alternativas como uma tentativa de reduzir o custo do medicamento, mas lembrar que muitas vezes está levando gato por lebre. O endocrinologista Humberto Batista atendeu 2 pacientes que estão usando remédios semelhantes ao Ozempic, manipulados e sem procedência. O que está acontecendo é que existem vários profissionais indicando farmácias de manipulação no qual a gente não sabe a procedência desses medicamentos. São medicamentos sem registros de origem adequado, a gente não sabe o grau de pureza e confiança disso e os pacientes estão usando. Vou te dar um exemplo, eu acabei de atender uma pessoa que vive com diabetes tipo 1, no qual essa classe de medicamento para autismo e hepatite não pode ser usado. E os pacientes estão passando muito mal, tendo muitos eventos adversos, sendo que é proibitivo desses pacientes usarem isso.
Uma outra paciente hoje de manhã, havia recomendação, indiquei a importação com pagamento de impostos, registro de origem, nota fiscal. Uma pessoa ofereceu esse medicamento para ela, falou que tinha procedência, entregou o medicamento sem caixa, entregou o medicamento sem registro de origem, não quis emitir nota fiscal do medicamento. A situação está complicadíssima. Repórter Felipe Quintela.